Bom, para quem já acompanha de perto as discussões sobre economia, a ideia de acumular capital parece a regra de ouro, né? A gente mede o sucesso quase que no automático, sempre de olho naquelas famosas listas das maiores fortunas. O grande troféu é acumular e ponto final. Mas olha só que fascinante. O material que vamos dissecar na nossa análise de hoje pega um texto milenar que literalmente vira de cabeça para baixo essas nossas suposições mais básicas sobre o que é riqueza. Ao invés de olhar para os recursos como algo que a gente simplesmente agarra e guarda no cofre, essa perspectiva ancestral propõe uma mudança radical. A gente sai da ideia de dono absoluto e entra na figura do administrador temporário. É, no fim das contas, uma baita mudança de paradigma que redefine completamente o nosso papel diante da abundância. E para entender como essa chave vira, a gente precisa olhar para a base desse argumento. Vamos então à nossa primeira parte, uma visão radical sobre a riqueza, repensando a distribuição de recursos. Então, vamos mergulhar nisso aqui, porque a âncora de toda a nossa análise de hoje é uma passagem bem específica do livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 24. O texto diz o seguinte: emprestarás dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo. Bom, numa primeira leitura rápida, isso pode soar só como uma regra arcaica sobre como fazer um empréstimo. Mas a interpretação desse material eleva e muito o sarrafo da responsabilidade social. Não é bem uma sugestão bonitinha de caridade, sabe? É, na verdade, uma diretriz moral muito mais profunda. A frase carrega o peso de uma obrigação estrutural. A ideia de que o pobre que está contigo não está ali por um mero acidente geográfico ou um acaso social. A presença dessa pessoa é vista como uma oportunidade direta, quase como um chamado, para o exercício de um dever fundamental de quem tem mais. Isso nos leva à próxima sessão, a analogia da herança, uma visão familiar da economia. Para ilustrar na prática como esse dever funciona, o texto-fonte traz uma metáfora brilhante. É uma daquelas analogias que batem fundo, tanto na lógica quanto na emoção. Pensemos na figura de um pai super rico. Se esse pai resolve deixar toda a herança, todos os bens, nas mãos de um único filho, bom, a lógica amorosa por trás disso não é de jeito nenhum abandonar os outros filhos à própria sorte, concorda? Pelo contrário. O passo 1 é claro, o Criador provê a abundância. Mas o passo 2 muda tudo. Esse filho único não tirou a sorte grande para gastar tudo sozinho na praia. Ele foi, na verdade, nomeado como um administrador. Ele é o gerente dessa herança comum. O que nos leva ao terceiro passo, que é a conclusão natural de que essa riqueza sempre foi, desde o início, destinada a todos os filhos. A sociedade inteira é vista aqui como uma grande família. Então, quando alguém prospera, a mensagem não é que pena para os outros. A abundância concentrada nas mãos de um só é apenas um papel administrativo, uma função designada para o benefício de todo mundo. Avançando para a seção 3, guardiões, não donos absolutos. A mudança de identidade. Então, o ponto crucial aqui é perceber como essa metáfora familiar força uma transição gigante na forma como a gente enxerga o ato de possuir as coisas. Pensa bem, de um lado a gente tem a visão mundana, aquela tradicional que todo mundo conhece, a do dono absoluto. Esse é o perfil que é exaltado puramente por ter, por acumular. O acúmulo em si é o troféu. Mas num contraste gritante, no outro lado do ringue, surge a figura do guardião temporário, que o texto também chama de curador. E a dinâmica inverte totalmente. Aqui a pessoa não ganha aplausos pelo tamanho do cofre, mas ela é examinada e avaliada pela forma como administra o que está lá dentro. É uma diferença absurda. O indivíduo deixa de ser aquele proprietário inquestionável, aquele que bate no peito e diz é tudo meu, e passa a ser um guardião de algo que, em sua essência, pertence também a quem precisa. A identidade muda radicalmente, de eu sou o dono de tudo, para eu sou o responsável por fazer essa riqueza circular do jeito certo. Chegamos à seção 4. Justiça, não apenas generosidade. Repensando a caridade. E essa ideia de fazer a riqueza circular nos leva a uma reestruturação de palavras e de conceitos que é extremamente poderosa. Olha a contundência dessa afirmação do texto. O sustento que falta ao pobre já lhe pertence em justiça. É de explodir a cabeça, não é? Vamos lembrar daquela expressão lá do começo, ao pobre que está contigo. O argumento central aqui é que a riqueza não é uma posse que a pessoa rica, num belo dia de extremo altruísmo, decide doar porque acordou boazinha. Na verdade, essa riqueza extra foi colocada provisoriamente nas mãos de quem tem mais com o único propósito, ser distribuída. Isso tira todo aquele peso de mera generosidade e coloca a ação direto no campo do dever, do campo da justiça. Dar a quem tem necessidade não é fazer um favorzinho, é literalmente devolver algo que já é da pessoa por direito divino e moral.
É uma responsabilidade pesada que vai muito além de uma boa vontade ocasional. E isso ilustra brilhantemente uma outra face da moeda. Se a riqueza já pertence em justiça a quem precisa, o que significa de fato negar ajuda? Bom, não é simplesmente deixar de ser caridoso ou não estar num dia generoso. Negar ajuda dentro desse paradigma é reter de forma ativa algo que já tinha um destino muito certo e desenhado diante do Criador. É como se fosse um desvio de função, sabe? O administrador recebeu os fundos com a missão clara de repassar para os outros filhos da mesma família. Quando ele fecha a mão e decide não repassar, esse guardião não está só sendo egoísta. Ele está retendo recursos que, moralmente falando, não são dele para guardar. O que nos leva à nossa quinta e última sessão: o significado da verdadeira prosperidade, além da acumulação material. Compreendendo todo esse peso da administração, fica a pergunta: qual é, no fim das contas, o verdadeiro objetivo de se ter abundância? A visão que o texto propõe para a nossa sociedade vai muito, mas muito além do que só empilhar dinheiro. A verdadeira grandeza, o ápice absoluto da prosperidade, não está em trancar tudo num cofre para si mesmo. Ela mora naquela consciência profunda de que as mãos que recebem precisam necessariamente aprender a repartir. O foco sai totalmente do saldo bancário e vai para a fidelidade na hora da distribuição. E o que a pessoa ganha fazendo isso? Bom, segundo essa reflexão milenar, o prêmio é infinitamente superior a qualquer bem material. Quem administra bem conquista algo inestimável, que é um bom nome e, em última análise, a aprovação celestial. A verdadeira prosperidade acontece não quando os celeiros estão abarrotados até o teto, mas sim quando esse administrador prova o seu valor, garantindo que nenhum membro da família passe necessidade. Diante de tudo que a gente viu aqui hoje, nessa estrutura lógica impressionante, passando pela analogia do pai e dos filhos, entendendo o dever da justiça acima da simples generosidade e assumindo o papel de curador, a pergunta final que fica pairando no ar é praticamente inevitável. Se a riqueza é, na sua essência, apenas um teste de administração, como é que a humanidade está gerenciando a sua herança compartilhada hoje? É um questionamento profundo, que serve para a gente refletir sobre o papel moral de cada setor da sociedade diante dos recursos que temos disponíveis no mundo. É uma provocação que, sem dúvida, desafia as nossas visões mais modernas e nos convida a fazer uma avaliação honesta. Será que estamos equilibrando bem a balança entre acumular e administrar? Fica aí o convite para a gente continuar observando de perto como essas ideias milenares operam ou às vezes fazem muita falta nas estruturas que cercam o nosso dia a dia. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.